Fala, gente! Começando mais um almoço com a Fiel. Vem tomar um café comigo, vem almoçar comigo. O Coringão venceu, meu irmão. O Coringão venceu. E aí o que importa, velho? Vocês ficam aí corneteiros, entendeu? Eu falei, isso é sério, hein? Isso é sério. Eu falei pra vocês que o Coringão ia ganhar do Ceará, tá? Aliás, cobrei a vitória, mas falei. O Corinthians é imprevisível. Esse jogo tava com uma cara de que o Corinthians ia vencer. Sabe? É só conhecer o Coringão. Coringão, quando você menos espera, ele pá, mete uma vitória, entendeu? E é claro, né, cara? Às vezes não dá para fazer milagre. Só que ontem não precisava de um milagre. O time do Ceará, qualidade técnica baixíssima. Não tinha o ataque titular, Pedro Henrique e Pedro Raul. Cara, o Corinthians também tinha os seus desfalques, é claro que a gente tem que ressaltar isso. Mas tava na cara que o Coringão ia vencer. Tava na cara. E com o gol dele, Thales Mágico, como joga, como joga. Já fiz minha análise ontem aqui. Sempre me lembrou muito o Ronaldo Fenômeno, né? Aquele drible mudando de direção, aquela chapada na bola, entendeu? Mas ontem especificamente lembrou muito o Romário dentro da área, né? Você vê que ele tenta enganar a trave, né? A trave não se mexeu, ele primeiro ameaçou, a trave ficou no lugar, ele caixa, porque, né? Você viu? Ó, igual a paradinha, a trave ficou no lugar, ele meteu o gol, meu irmão. Thales Magno, Coringão, rumo a liderança do Campeonato Brasileiro. Uma liderança do Campeonato Brasileiro, eu não sei, mas ontem valeu uns 8 pontos, 10, 12 pontos. Aí essa vitória do Coringão foi muito importante no Campeonato Brasileiro. Falando sério, vamos falar muito dessa vitória ainda e falar também, né? Falar também do mercado da bola do Corinthians, né? O Dorival Júnior cobrou reforços. Vamos falar do Carrídio, que tomou banco ontem, né? Tomou um gelo e quando entrou bem. O Carrídio entrando no segundo tempo, ele realmente faz a diferença. Enfim, vamos falar sobre tudo isso agora nesse Almoço com a Fiel. Eu sou o Samir Carvalho, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, que o Maicon é visível que ele não aguenta mais jogar futebol. Impressionante, né, impressionante como o Maicon, ele se tornou um ex-jogador em atividade, né? Muito, né, é muito esquisito isso. Porque é um cara que a gente viu em 2017, tem qualidade, né, 2018, enfim, um jogador, ele era diferente, o Maicon. E com a bola nos pés, ele sabe o que faz com ela. É um cara que tinha força para chegar na área. Acabou, né, velho? O cara se tornou um jogador preguiçoso, jogador que não tem mais aquela explosão física. O Maicon, eu lembro até quando o Corinthians emprestou ele pra Ponte Preta, eu falei, pô, esse moleque é bom, velho. Pisava na área, metendo um gol toda hora. O Maicon entrava naquela linha que tava vindo de Elias, Jusilei, sabe? Aquele segundo volante, Christian, aquele volante que saía pro jogo ainda, pisava na área, finalizava. Acabou, né, velho? Acabou. O cara com 28 anos, 28 ou 26? 28, né? O cara acabou, né, velho, a carreira do Michael. O cara entra no segundo tempo, se machuca e é substituído, né? Não dá nem pra... Enfim, quando ele começa a tocar a bola e o Carrilho, você vê, né, velho? Os caras são diferentes, entendeu? São diferentes. Por exemplo, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Michael, quando surgiu, e o Bidon, quando surgiu, é incomparável, velho. Você vê como hoje o futebol brasileiro está numa queda muito grande, porque o Bidon surge e a gente já fica todo animado. Pô, Bidon, craque, nada. O Maicon, quando surgiu, era muito mais jogador que o Bidon. O Maicon, quando surgiu, era muito mais jogador que o Bidon. Tanto que ontem, quando ele chega, ele já mostra que é diferente, né? Você vê ele tocando a bola, tudo. Mas não aguenta jogar futebol, velho. Não adianta. O Coronado também é diferente. O Coronado também com a bola nos pés, né? Com a bola nos pés também é diferente. Só que futebol é intensidade, você vai ter que marcar, né? Você vai ter que, enfim, não tem como, velho. Não tem como né, hoje, né, ter um time com jogadores que não se dedicam à marcação. Isso é impossível, né? O Corinthians tem até uma dificuldade com o Memphis, né? Porque ele não marca. Por exemplo, o Guinegão. Ontem eu falei que o Guinegão não tem condição de ser jogador ele não vai ser jogador do Corinthians, o Guinegão. Aí teve até um rapaz que ficou bravo. Mas eu sei reconhecer uma coisa do menino. Cara, o que o Guinegão fez de bom ontem? Vontade, raça e atrapalhou a saída de bola do Ceará, velho. O Guinegão, o zagueiro pegava na bola e ia lá. Ia lá, meu, o menino correndo, entendeu? Ele ia pra cima, velho. Ia pra cima. O de ontem não pode ter numa Série A, né, Samir? E a arena, hein? A arena, né? Igual a nossa não tem, né, velho? Samir, se quer quanto para falar do Samir, você quer quanto para falar do Kaique?
Por quê, velho? Não entendi. O Felipe Soares, Samir, com essa falta de reforços, existe a possibilidade da volta do Pedro Raul e do Fagner? Acho que não, né? Estão bem lá e os caras não eu acho que já até cumpriram, já até fizeram 8 jogos, né, o Felipe? Né, gente? Eu não reparei isso, né? Quantos jogos tem o Fagner e o Pedro Raul, né? Na temporada. Não reparei. O Gladson, só de Romero não entrar em campo, quando a gente tem vontade de jogar. Romero é o pior jogador do elenco, não entrega nada, né? Deve ser concursado. É uma... Romero realmente é um jogador que a gente tem que, né? A gente tem que ver longe do Corinthians. Espero que não renove esse ano, né? O nosso querido Angel Romero, tá? Jogador aí de péssima, né, qualidade. Infelizmente não dá pra gente apostar em Romero, né, com a camisa do Corinthians, porque não dá, né, velho? Não dá. Romero da massa, não dá, hein? Então, em relação a reforços, né, o Dorival deu uma cobrada ontem, mas infelizmente, né, o Corinthians hoje não tem nenhuma negociação avançada. O nosso querido Fabinho Soldado rejeitou o Carlos Vinícius, tá? Fica sonhando com o Elinho, né? Pode até ser, né, que o Elinho venha aí ser jogador do Corinthians, mas, né, não dá pra gente imaginar que isso vai acontecer de fato. Eu acho muito difícil, não sei se o Soldado tá com alguma carta na manga, porque dentro do Corinthians eu já ouvi fonte de tudo quanto é lado, falar que realmente o Soldado quer o Elinho, tá? Agora, ele querer o Elinho e conseguir outra coisa, entendeu? Então ele tá aí tá se matando aí pra trazer o Elinho, né? Vamos ver se ele vai conseguir, né? A gente não dá pra saber. Eu acho muito difícil. O Red Bull Bragantino pagou esse ano 15 milhões de dólares no Elinho, tá? E o pessoal falando, Samir, o Soldado tá fazendo pirraça. Não é. O Soldado tá acreditando que o Corinthians tem dinheiro para contratar. E o Corinthians não tem dinheiro para contratar. Entendeu? Não tem. Essa é que é a verdade. Então ele tá viajando um pouco. Carlos Alexandre, é triste ver quanto meia boca a base manda pro time. Ou é cara sem intensidade, ou perna de pau, que nem os fundamentos básicos têm. Situação realmente complicada hoje na base. Eu já falei ontem aqui no pós-jogo. Corinthians não tem nenhum jovem, aliás, não tem uma safra, né? Porque tinha que ter um meia, tinha que ter um centroavante, tinha que ter um de beirada, tinha que ter um lateral direito, tinha que ter volantes. A gente não tem nada na base. Entendeu? A gente não tem nada na base do Corinthians hoje, né? É uma situação extremamente delicada, tá? Delicada essa do Corinthians, né, velho? O Dorival quer atacantes, cobrou 4, né, reforços. E entre os 4 reforços, que é 2 atacantes, mas não tem grana, velho. O que tá atrapalhando, eu acho que o Corinthians até, sei lá, velho, opinião, tá? Opinião assim, uma pessoa me falou isso, mas eu não confirmei com 2, 3, mas uma até me falou. Enquanto não resolver essa questão política, não vai contratar, eu acho. Entendeu? Esse é o problema hoje. Cafezeiro, o Stabile quer ficar e esse time não cai. Então vai ficar assim o elenco até o final do ano. Então, eu tô achando isso, né, velho? Né? Incrível culpar o Soldado por achar que o Corinthians tem dinheiro. A culpa é da diretoria em não falar, não temos dinheiro. Cara, eles têm a comunicação deles lá, né? Entendeu? Eles têm a comunicação deles lá, velho. Então ele sabe que não tem, mas tá insistindo em grandes jogadores, né? Em jogadores grandes não, né? Jogadores caros, né? Uma fonte do Corinthians me disse que na semana que vem teria novidades. Me falou isso na segunda-feira. Realmente. A gente tá chegando. Hoje é quinta, né? A semana já tá quase acabando. E essa semana não veio ninguém. Agora, a semana que vem acaba, pode. Eu fico com uma esperança pra semana que vem. Porque foi uma fonte muito importante do Corinthians que me disse isso. Entendeu? Que essa semana não rolaria nada, mas na semana que vem talvez, né? Talvez. Então a gente precisa aí ter paciência. E a gente tá numa situação bem difícil, né, no Corinthians.
Eu acho que a gente precisa de reforços, mas a gente também não tem dinheiro para contratar. Só que, para a gente que trabalha com futebol, a gente sabe que título dá dinheiro, classificação dá dinheiro, né? Enfim, dá estádio cheio, dá público, dá renda. Então, assim, por mais que a gente entenda que o Corinthians não tem dinheiro, tem que ter alguma criatividade para contratar. Por exemplo, tem um investidor querendo colocar aquele lateral direito do Vélez do Corinthians. Você tem que, né, velho? Você tem que usar você tem que usar a criatividade, buscar parceiros, ir no mercado para tentar contratar alguém e não jogadores caros, né? Eu não sei porque que o Corinthians não olha o futebol sul-africano e porque o Corinthians não observa mais, por exemplo, uma segunda divisão da Argentina. De repente, velho, teve um grande jogador aí atuando por um time argentino, vou tentar lembrar qual. Que o cara tava na Série B da Argentina e contrataram ele. Talvez vocês até saibam. Teve um cara que se destacou esse ano, que estava no ano passado, ele estava na Série B do Campeonato Argentino, né? Na segunda divisão deles lá. Cara, é ter mais essa criatividade, entendeu? Né? O Veguete do Vasco tava Não é o Veguete, né? Mas eu não sei, o Veguete do Vasco tava onde? Eu não lembro. Então, assim, velho, é ter criatividade, mas que precisa contratar, tá? Precisa contratar, precisa. Então não tem muito que também a gente abdicar nisso, né? O bom ponta para o Corinthians hoje é o Orozco do Lanús, o Augusto Scuti do Tadieres, lateral direito. Cano era Série B na Argentina também, ó. O Cano não sabia. Vocês estão falando que o Verratti era, né? O Verratti era Série B lá, não sabia, não lembrava também. Eu tô dando uma opinião, né? Do Paraguai também. Aí aparece um dizer que não quer luvas e até abaixo salário eles não rejeitam. Jennifer Azevedo. Cara, tem que ter essa criatividade no Timão, somente jejum e oração. Cara, tem que ter essa criatividade, porque eu entendo, não dá para fazer loucuras e a gente criticou. Cara, e nós fazemos parte disso, cara. Eu acredito. Você, torcedor corintiano, a pressão em relação ao Biel, 7 milhões de euros no Biel, não dá, né, velho? Não dá, né? Teve gente que me xingou. Mas a culpa é sua, que não veio o Biel. Porra, a culpa é minha. Eu só fiz crítica como todo torcedor corintiano. 7 milhões de euros no jogador comum não dá. Nós vamos criticar mesmo. Entendeu? Não tem como. Então é impossível, né, velho? A gente fazer essa análise aí e querer o Biel, né, velho? Eu não quero um jogador caro, mas eu acho que tem que contratar também. Cara, olha o nosso time, velho. Situação delicadíssima, né, velho? Do Corinthians, né, velho? Situação bem difícil aí do Corinthians. Ontem foi um jogo horroroso nosso. Ganhamos, mas foi horroroso, tá? Você não acha, não? Samir, com essa falta de reforços, não. Só de o Romero não entrar, eu já li. É triste ver quanto minha boca na base tem. Será que só existe o Elinho e o Biel? Né? Triste isso. O Biel, ó, o Biel aqui, ó. O Biel veio aqui, velho. Samir, muito me surpreende sua paciência com o Fabinho. Logo você que desce além de todo mundo. Esse encosto tá matando o Corinthians. Pior do que o Alessandro. Odeio esse maluco. Cara, eu já bati muito, né? Só que só eu me desgasto, já reparou? Pô, ninguém gosta de mim. Só vocês, mas tá bom. Vocês gostando de mim é o que importa. Cara, eu já bati forte no Fabinho Soldado. Entendeu? E eu tô fazendo as minhas críticas aqui ponderadas, com educação. Mas é que hoje eu entendo, cara, que o Fabinho não vai poder fazer nada sem a grana. Entendeu? As críticas que eu fiz ao Fabinho, presta atenção, foram aos últimos reforços. Charles, Alex Santana, Thales, Kaká, enfim. Agora, Héctor Hernandes, eu acho que ele errou mais do que acertou. Tá? Agora, em relação à janela presente, ele não tem muito o que fazer. A guerra política está acabando com o clube. Então não dá para se mexer muito, porque o presidente, ele não pode fazer uma grande movimentação, porque ele precisa de autorização daqui, autorização de lá. Ele pode dar o que está acontecendo com o Stabile? Se ele der um passo em falso, acabou para ele. Né? Eu acho que o Stabile vai ficar mais à vontade se, por exemplo, ele ganhar uma eleição no Conselho e ficar até o fim de 2026. Talvez ele ficaria mais à vontade, mais soltinho, né?
Então, assim, é por isso que eu não, né, não entendo assim a situação um pouco do Fabinho Soldado, né? E aí, Fiel, vamos para as últimas notícias do Timão. Na partida da última quarta-feira contra o Ceará, o Corinthians ganhou a partida por 1 a 0, mas recebeu um desfalque importante para a próxima partida contra o São Paulo. O lateral direito Mateuzinho foi advertido na partida com um cartão amarelo e foi seu terceiro cartão amarelo na sequência. O jogador terá que cumprir suspensão automática na próxima partida contra o São Paulo. Com o desfalque do jogador, o técnico Dorival Júnior tem duas opções para cobrir a vaga no clássico. O lateral direito Léo Maná pode receber uma chance para ser titular, mas também conta com a concorrência do zagueiro Félix Torres, que já foi improvisado em duas ocasiões na lateral direita, inclusive em um clássico contra o Santos. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.